Oi, oi! O meu grupo ficou responsável por explicar o que são dispersões e fazer 2 experimentos para mostrar a vocês como é separado cada substância. Então, vem com a gente! O que são dispersões? Dispersões são misturas de substância em que as partículas de uma fase, denominada dispersa, se encontram distribuídas por toda a extensão de outra fase, em maior quantidade, denominada dispersante. Podem ser divididos em 3 fases: soluções verdadeiras, dispersão coloidal ou coloide e, por último, suspensões. Soluções verdadeiras são misturas de 2 ou mais substâncias de aspecto uniforme, sendo que suas partículas dispersas apresentam tamanho menor que 1 nm, nanômetro. Portanto, são invisíveis a olho nu. Comumente, usa-se o termo solução verdadeira e não somente solução, para distinguir as soluções das dispersões coloidais. Dispersões coloidais ou colóide. Apesar de muitas vezes, a olho nu, as dispersões coloidais serem confundidas com soluções verdadeiras por apresentarem um aspecto homogêneo, características as distinguem. Por exemplo, ocorre a formação de depósito sob a ação de uma centrifuga e suas partículas podem ser retiradas por filtro. Por último, as suspensões. As suspensões apresentam partículas de diâmetro maior que 1000 nm. Assim, elas podem ser vistas a olho nu ou por microscópio. É uma mistura heterogênea e suas partículas se sedimentam, sendo facilmente filtradas. Agora vamos com alguns experimentos para vocês entenderem melhor. Nesse primeiro experimento, irei mostrar o efeito Tyndall, que ocorre quando há dispersão da luz pelas partículas coloidais. Nesse caso, vai ser possível que a gente visualize o trajeto que a luz faz, pois as partículas dispersam os raios luminosos. Para o experimento, vamos precisar de 2 copos, sendo um deles com água pura e outro com substância coloidal. Eu vou utilizar uma mistura de água e shampoo. E também uma lanterna. O primeiro copo deve conter apenas água, e no segundo, a substância coloidal. Vamos colocar um ao lado do outro e ativar a lanterna para ver o seguinte efeito. Coloidal. Já no copo à esquerda, possui uma mistura de água e farinha de trigo, compondo um coloide. E, portanto, se colocarmos a luz da lanterna em sua direção, acontecerá o efeito Tyndall, e será possível ver sua trajetória em um dos 2 copos. No copo da direita, quando colocamos a lanterna em sua direção, a luz atravessa o corpo transparente. Já quando colocamos na solução coloidal de farinha de trigo e água, a luz é completamente dispersada. Esse efeito não ocorre na água pura, nem quando existem pequenas partículas, como íons ou moléculas, pois elas não atrapalham a travessia da luz. Podemos observar esse efeito no dia a dia, quando a luz solar passa por uma fresta e vemos as partículas de poeira dispersas no ar, ou quando a luz dos faróis de um carro atravessa as gotículas de água da neblina. É interessante que, se observarmos os pontos luminosos que atravessam a solução coloidal e são refletidos por meio de um ultramicroscópio, veremos que eles se movimentam rapidamente em zigue-zague. Esse movimento rápido e desordenado das partículas coloidais é conhecido como movimento browniano. Nesse segundo experimento, iremos utilizar uma quantidade de sal, um copo com água, um coador e um filtro de café e outro recipiente. Irei adicionar o sal na água, que é capaz de saturá-la e formar um corpo de fundo, formando assim uma suspensão. Vamos dar uma mexidinha. Inicialmente, é fácil observar que se formou um corpo de fundo, e assim podemos fazer separações das substâncias presentes nessa suspensão. Tá formando aqui, tá vendo? Aqui na partezinha de baixo. A separação por meio do filtro só é possível por meio de suspensão. Se fosse água pura, por exemplo, não seria possível. Não seria possível ser feita. Aqui dá para observar que o líquido vai descendo e o sal vai ficando retido dentro do coador. E o líquido que vai descendo, ele é com o sal dissolvido.
E aqui, ó, podemos ver que o sal ficou retido lá dentro. E com isso, concluímos que a suspensão só é possível separar o dispersante e o disperso através de um filtro comum. Isso não ocorre nas soluções coloidais e verdadeiras. E o efeito Tyndall só pode ser observado nas soluções coloidais, onde as moléculas permitem o espalhamento do feixe de luz.